que é extremamente importante, começando pela Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não vou nem ler o restante do parágrafo. Nós estamos tratando de um tema que é tão relevante que hoje está em todo o mundo. E me permitam aqui uma breve reflexão sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo. Nos séculos XVIII e XIX e o princípio do século XX, as teorias que foram colocadas pelos cientistas da época era da supremacia da raça branca sobre as demais raças que existiam na humanidade. Isso justificaria a escravidão, isso justificaria o colonialismo, isso justificaria a dizimação das tribos ameríndias na América do Sul, isso justificaria a invasão e a submissão da China na guerra de Hong Kong e dos países do leste europeu. Isso é tão grave que culminou, e aí eu chamo a atenção do líder Jacques Wagner e do presidente dessa casa aqui, dessa comissão, que é o eminente Davi Alcolumbre. Isso culminou com o Holocausto judaico durante a Segunda Guerra Mundial. A teoria das raças puras, de que os seres humanos precisam ser estereotipados e rotulados, como se fossem colocados em uma prateleira. E essas teses eram teses respeitáveis. O tal do tribunal que existe hoje de identificação nas universidades nada mais é do que, de uma forma reversa, o que acontecia nos tribunais nazistas, que classificava quem era cigano, quem era judeu, quem era eslavo, quem era negro, e essas raças identificadas eram submetidas ao extermínio, ao opróbrio, à dizimação, eram impedidos de exercer atividades civis, eram expulsos das universidades. Nós estamos vendo agora no mundo o conflito entre árabes e judeus. Qual é a grande discussão nas universidades americanas? É o movimento antissemita, que sob a égide da libertação entoa uma palavra de ordem do rio ao mar, propondo a dizimação do Estado judaico e impedindo que judeus, estudantes judeus, identificados como tal pela sua raça, possam andar dentro das dependências das universidades. Isso chama-se racismo reverso. Isso chama-se multiculturalismo. Isso chama-se uma imposição de um movimento identitário que pretende dividir o Brasil, a exemplo do que ocorre em outros lugares do mundo. E um movimento bancado por entidades as mais variadas, que a partir da década de 70 desse ano se contradizem, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra Mundial, que de uma forma clara elencou o fato e destacou o fato de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Quando o genoma humano, e aí eu chamo a atenção dos senhores, que passaram muito tempo aqui nos últimos 4 anos falando de ciência e acusando aqueles que ousavam contraditar de alguma forma os tratamentos colocados na questão do Covid. Pois muito bem, quando o genoma humano foi decodificado, dos mais de 20 mil genes do ser humano, apenas 0,04% diz respeito à cor de raça, senador Plínio. 0,04%. Nós somos todos seres humanos. Viemos todos da África. A nossa mudança de pele se dá pela questão do clima. Do clima. As pessoas são mais negras ou são mais brancas pela exposição. Isso é ciência, doutora. Leia a ciência. É a ciência.
A ciência que diz que você vai ter um nariz mais largo, um olho mais estreito, é a ciência da ocupação dos seres humanos ao longo dos últimos 150 anos. 1000 anos, desculpe. São os homens sapiens, viemos do mesmo lugar, não é mulheres sapiens, não, são os homens sapiens, que vieram da África. Todos somos seres humanos. Essa divisão que é feita, ela é antinatural e anticientífica, ela é estereótipa. Agora, é verdade que existe racismo e tem que ser combatido. Aliás, a lei já diz claramente isso, que distinguir alguém pela cor da pele é crime. É crime. Discriminar alguém pela cor da pele, pela religião, pelas suas aptidões, pelas suas escolhas, é crime. E tem que continuar crime. Agora, nós temos hoje uma educação falida. O nosso sistema educacional não funciona. O nosso sistema educacional foi incorporado pela tese paulo-freireana de impedir que a questão científica da passagem do conteúdo, da metodologia adequada para o aluno aprender o que é matemática e português. E aí estão os resultados, os testes de proficiência, quando nós nos comparamos com outros países. E as políticas que deveriam ser políticas transitórias querem ser colocadas como política definitiva de divisão do país. Nós temos 10% de negros, é o IBGE que está dizendo, 46% de pardos. Essa política vai privilegiar a maioria. Nós estamos estabelecendo cota para a maioria. Nós estamos abrindo mão do mérito. Nós estamos abrindo mão da proficiência. Nós estamos abrindo mão da produtividade. Nós precisamos melhorar o nosso sistema educacional. Não dá para continuar a varrer para debaixo do tapete sobre diversas teses identitárias o fracasso brasileiro na questão educacional. Então, se nós queremos manter cotas, mesmo que de forma transitória, para privilegiar, distinguir, ajudar e diminuir o fosso que existe entre os mais pobres e os mais ricos, concordo. Ok, mas cota social. Porque tem branco negro, tem negros pobres e negros mais bem aquioados do ponto de vista social. A mesma coisa em relação aos brancos. E, inclusive, para concluir, só um dado científico aqui, tá? O IBGE mostrou que os 20% de negros mais bem, na cota onde existem os mais bem remunerados, 20% são negros. Entre os 30% mais ricos, 20% são negros. E entre os 30% mais pobres, 20% são brancos. A gente está falando aqui da forma como a nossa sociedade se coloca. Então a gente vai distinguir alguém pela raça, estereotipar as pessoas pela raça, rotular as pessoas pela raça, dividir as pessoas pela raça. A gente está fazendo aqui, na verdade, a perpetuação da divisão de um país, quando a gente devia estar preocupado com a questão social. Se nós queremos fazer uma cota para pobres, conte comigo. Se a gente quer fazer uma cota para resolver o gap educacional que o Brasil tem, conte comigo. Para a gente continuar a dividir o país com uma política identitária importada de fora para dentro, que quer dividir esse país de uma forma absolutamente antinatural, aí, senhor presidente, eu não posso concordar. Senador